Astrologia, karma e transformação. A Lua. Na vida presente, a personalidade é construída sobre os alicerces do passado. Tal como a quarta casa é a base do horóscopo de nascimento, constituindo assim o alicerce sobre o qual construímos toda a nossa personalidade operacional. Assim, a Lua, que tradicionalmente dirige Caranguejo, e a quarta casa, que partilha de idêntico princípio, representa os nossos sentimentos originais sobre nós próprios. O princípio da Lua é semelhante ao que muitos psicólogos chamam a autoimagem. Embora o sentimento do auto representado pela Lua não seja uma imagem visual consciente, antes uma sugestão subliminal, geralmente bastante vaga, do que realmente somos. Os astrólogos têm tradicionalmente associado a Lua ao passado, quer se trate apenas do passado dessa vida, relacionado com os condicionalismos da primeira infância e com as relações com os pais, especialmente a mãe, quer se trate de sua relação com uma mais ampla compreensão do passado no contexto da teoria da reencarnação. Tem-se escrito em muitas obras sobre astrologia que, enquanto a Lua mostra a orientação passada, o Sol mostra a orientação presente e o ascendente aponta para o desenvolvimento futuro. Existe, sem dúvida, um sólido raciocínio por detrás dessa afirmação. E, a um nível abstrato, ela é provavelmente correta na maior parte dos casos. No entanto, tudo se junta no presente. O que fomos continua a influenciar as nossas orientações, as nossas atitudes e as noções agora. O que sentimos acerca de nós próprios e os modelos de expressão que surgem mais naturalmente e que sentimos como mais agradáveis, a Lua, tudo tem grande impacto no nosso modo de viver presente. Tal como a Lua, no nosso sistema solar, reflete a luz solar para a Terra e assim canaliza a força da vida para objetivos práticos, simbolizados pela Terra. Também a Lua, em astrologia, representa um reflexo daquilo que fomos no passado. É uma imagem da experiência e de modelos de comportamento do passado, já assimilados com o qual nos sentimos agora à vontade, porque nos são familiares e porque, de fato, exemplificamos essas qualidades no nosso ser autêntico. Por outras palavras, a Lua simboliza especialmente, consoante a sua posição de signo, modelos kármicos específicos, mentais e emocionais, que nos inibem ou ajudam na nossa busca de autoexpressão e de ajustamento ao mundo exterior. Se os aspectos com a Lua são harmônicos, revelam condicionalismos do passado e modelos de reação espontânea, que podem auxiliar a pessoa a adaptar-se à vida e à sociedade e a exprimir o seu ego. Se os aspectos com a Lua são pressionantes, simbolizando assim uma incapacidade de adaptação à vida ou uma autoimagem negativa, predisposições emocionais que devem ser dominadas. É importante observar que quando a Lua simboliza essa reação espontânea e esses modelos de comportamento, tais orientações são principalmente evidentes na infância, quando o comportamento da pessoa é bastante puro e desinibido. Por isso, o signo e os aspectos lunares são mais imediatamente atuantes na primeira parte da vida.
À medida que uma pessoa envelhece, é possível pôr de parte alguns de velhos modelos emocionais. O ponto de os bloqueios emocionais que o horóscopo mostra através dos aspectos lunares poderem deixar de ter qualquer significado importante. Não quero dizer com isso que o signo da Lua deixe de ser importante, pois ela sempre simbolizará uma tônica dominante no modo de ser fundamental do indivíduo. Estou apenas a sublinhar que os problemas e conflitos associados aos aspectos da Lua e à expressão das qualidades que ela simboliza podem ser quase totalmente vencidos, ou pelo menos controlados de uma maneira saudável. Como a Lua é um símbolo tão complexo e visto que o seu significado é muito distinto, a melhor maneira de os explicar é fazê-lo através de um esquema. A Lua simboliza a imagem da pessoa que ela vê refletida no seu relacionamento com o público. Por isso, uma Lua fortemente pressionada pode mostrar uma incapacidade do indivíduo de projetar harmoniosamente a fim de que os outros respondam de maneira positiva. Uma Lua envolvida em aspecto harmônico mostra muitas vezes que uma pessoa pode exprimir-se harmoniosamente ao relacionar-se com os outros e que tem um bom sentido daquilo que os outros gostam. Por outras palavras, quando se responde intuitiva e corretamente aos outros, estes correspondem de um modo positivo. Aspectos harmônicos com a Lua mostram, portanto, áreas nas quais nos podemos projetar facilmente, em ordem e obter boa resposta. Uma Lua fortemente pressionada mostra muitas vezes uma autoimagem acentuadamente incorreta, pois aquilo que a pessoa sente a seu próprio respeito, baseada em modelos e na identidade do passado, pode não constituir uma descrição correta de sua verdadeira natureza no presente. Esta incorreção da autoimagem reflete-se com frequência em comportamentos tais como encarar as coisas pelo lado errado, hipersensibilidade, hiperreatividade a ninharias, vestir de uma maneira que não se adequa à natureza profunda e à verdadeira personalidade, e espírito excessivamente defensivo. A posição da casa da Lua no horóscopo de nascimento mostra a área da atividade na vida em que necessitamos obter resposta, em que podemos chegar a vermos mais objetivamente e entrar em sintonia com o sentido do ego, que nos proporcione uma tranquilidade mais profunda. O signo da Lua mostra como nos defendemos instintivamente. Por exemplo, a Lua em fogo reage com cólera, e a Lua em ar com racionalização ou argumentação. A Lua em água com reserva ou efusão emocional. A Lua em terra com tenacidade. O signo da Lua também simboliza um modo de expressão natural e de comportamento naquilo em que nos sentimos seguros. Na verdade, o signo da Lua mostra um antigo modelo de vida que é, regra geral, bastante agradável, a não ser que os aspectos sejam demasiado pressionantes. Alguns exemplos: a Lua em Capricórnio significa segurança na idade, em atuar como adulto, em cultivar um comportamento adulto. A Lua em Touro pode significar segurança em agir, como um camponês rude. A Lua em Leão significa segurança em exibições dramáticas ou pelo menos em ser-se socialmente reconhecido. Como a Lua representa um forte impulso para exprimir um modo de ser que é, em parte, natural e íntima de nós próprios, o signo da Lua também mostra o que precisamos exprimir para nos sentirmos bem conosco. Como Grand-Lévy escreveu, a Lua mostra o desejo do coração.
Os aspectos relativamente à Lua indicam simplesmente com que facilidade uma pessoa pode exprimir este modo de ser e atingir essa sensação de bem-estar. O signo da Lua simboliza a aplicação prática da energia e do desígnio solar. Eis a razão pela qual um trino, um sextil ou, em certa medida, uma conjunção Sol-Lua, bem como o fato de se ter simplesmente o Sol e a Lua em elementos compatíveis, constituem um aspecto estabilizador e potencialmente criativo. Na verdade, nestes casos, a energia solar pode facilmente ser expressa de modo prático. De tudo que acima fica dito, se poderá compreender a importância do signo, da casa e dos aspectos da Lua em qualquer estudo das revelações kármicas do horóscopo. Talvez até mais, não exista outro fator no horóscopo de nascimento tão imediatamente relacionável com experiências e modelos de hábitos do passado. Devemos, no entanto, ter cuidado de não simplificar excessivamente a associação da Lua com vidas passadas, a ponto de produzir afirmações como essas: se tem a Lua em Leão, deve ter sido um ator numa vida passada. Tais interpretações serão ocasionalmente válidas, mas não têm, regra geral, um propósito construtivo e podem dar ao cliente a impressão de que o astrólogo está tentando impressioná-lo com declarações sensacionalistas. Suspeita que pode ser muito acertada. A questão importante a tratar é a necessidade que a Lua simboliza nessa vida e o método mais construtivo de interpretar horóscopo do ponto de vista kármico passa por esclarecer as mais profundas motivações e pressões que a pessoa possa sentir, mas que não sabe identificar ou inserir numa perspectiva mais ampla. Em conclusão desse capítulo, podemos dizer que cada um de nós tem oportunidade de harmonizar dentro de si próprio as diversas manifestações do universo e de aceitar todos os outros seres humanos, mesmo aqueles com quem nem sempre estamos sintonizados ao nível da personalidade. Poderemos viver sem pedir que todas as experiências e todos os seres humanos afinem pelo nosso tom? Poderemos desenvolver uma consciência psicológica madura, isenta, que nos permita observarmos-nos no desempenho do papel que nos coube no drama cósmico? Poderemos rir da nossa complexidade, dos nossos conflitos, das nossas inconsistências? Mais importante do que isso, poderemos ter fé em que o universo é harmonioso e que só a nossa estreita visão o vê em conflito? As respostas a essas perguntas determinarão em grande medida o modo como enfrentamos o nosso karma nessa vida e que tipo de karma estamos a criar agora.